juntos meditarmos na poderosa palavra do Senhor. Quero convidar agora você para curvar a sua cabeça e vamos elevar o nosso pensamento ao trono da graça de Deus, pedindo que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e que nós possamos aprender a poderosa palavra do Senhor, que é pura, perfeita e agradável, né? Curva a sua cabeça juntamente comigo e vamos neste momento orar ao Senhor. Pai de misericórdia, Deus de poder e de grande glória, diante da tua presença nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para meditarmos na poderosa palavra do Senhor. Queremos pedir ao Senhor que venha manifestar sobre nós a tua graça, abrir o nosso entendimento, para que juntos possamos aprender da tua palavra. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que já estão ali sintonizados, que já entraram neste link, e também aqueles que ainda hão de entrar, que todos possam ser agraciados e alcançados pelo poder da tua palavra. Seja conosco na continuidade desta programação, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ouvir um louvor neste momento, antes de meditarmos na palavra do Senhor? Eu quero, enquanto você ouve esse louvor, que você já abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18, onde nós vamos meditar na poderosa palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia! Ele já está aqui, aleluia! Vamos lá! Essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele o teu coração.
Deus, podemos ter ouvido um louvor maravilhoso para a edificação da nossa alma. E neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Você que gosta de estudar a palavra do Senhor, Deus desceu ao nosso coração um texto extraordinário que fala sobre as armaduras de Deus, não é? Então, Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos da carne e do sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçados. Usem a paz das boas obras, das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. A minha tradução está um pouco diferente, né? Mas é interessante a forma que ela está dizendo sobre Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Espiritualmente falando, nós sabemos que a armadura de Deus representa para o cristão. O que ela representa? Pois o Espírito já nos revelou através de Paulo um fator importantíssimo. O que é? Entender que esta armadura, ela é de Deus. Olha que impressionante isso. A armadura, ela não é nossa, ela é de Deus. Nós usamos ela emprestada. Você já parou para pensar nesse detalhe? A armadura não é humana. Ela deve ser vestida em seu conjunto, sem deixarmos nenhuma parte de fora. Pois a palavra nos exorta: revesti-vos de toda a armadura. Revestindo de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. O que ganhamos, que no sentido que somos protegidos, obedecendo ao Senhor, vestindo-nos e revestindo-nos de sua armadura. Precisamos da cobertura de toda a armadura de Deus. Assim como um soldado romano, da época de Paulo, precisava armar-se para a batalha. O apóstolo Paulo pega as vestimentas, as armaduras de guerra dos soldados romanos e faz ali uma representação do que é a armadura de Deus para nós cristãos, se nós quisermos nos manter firmes, inatingíveis pelos ataques do inimigo. Nós somos bombardeados constantemente pelo nosso adversário. O texto foi claro em dizer
que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra a organização secreta, invisível. Nós não sabemos de onde vem o ataque. O ataque pode vir de frente, o ataque pode vir de lado, o ataque pode vir pelas costas. É por isso que nós precisamos estar com toda a armadura, o conjunto de armadura. O soldado precisava armar-se para a batalha. Nenhuma parte ou membro do corpo podia ficar descoberto. Essa armadura era um conjunto de armas metálicas que protegia o corpo dos guerreiros. Aí o apóstolo Paulo começa a dizer assim, que o cinturão representa o quê? A verdade. A verdade. Nós precisamos andar com a verdade. Você quer ler Bíblia um pouco comigo? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, de número 15, o versículo 1 e o versículo 2. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Se não der tempo de eu finalizar até às 9 horas esse estudo sobre a armadura, nós fazemos a segunda parte a semana que vem, na próxima terça, tá bem? Mas eu vou falar compassadamente para que nós possamos desfolhar um pouco a palavra do Senhor, né? Abra sua Bíblia e me acompanhe. Salmos de número 15, o versículo 1 e 2, que diz assim: Senhor, quem pode entrar no teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Aí o próprio salmista diz assim: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade. A verdade precisa andar conosco. Nós precisamos, para que nós possamos estar usando a armadura de Deus, este cinturão, ele representa a verdade. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos viver a verdade. Para que nós possamos entrar no tabernáculo do Senhor, no seu santo monte. Para que nós possamos ter voz. Para que possamos ser ouvidos. Nós precisamos estar vestido, ter uma vestimenta. O apóstolo Paulo diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos um alistamento e nos tornamos o quê? Soldados de Cristo. E aqui está a vestimenta. Engraçado, é impressionante, ó, analise comigo. Quem sabe você já serviu o exército? Ou você já entrou numa corporação militar? Você sabia que o fardamento de um exército, ou o fardamento de uma corporação militar, não pertence ao soldado, e sim pertence ao batalhão? Quando se dá baixa no exército, precisa deixar o fardamento lá, porque aquele fardamento pertence ao batalhão. Quando se dá baixa, também no círculo militar, se a pessoa é um militar, ela precisa deixar o fardamento lá, porque ela pertence ao batalhão. E olha que interessante, a armadura aqui, o fardamento do cristão, ela pertence a Deus. Olha que interessante isso. É impressionante, né? A Bíblia, ela é explícita e ela é tão, assim, é tão clara as situações. Então, a armadura que o cristão usa, que o soldado, que quando aceita Jesus, ele fez um alistamento para se tornar o soldado de Cristo, ele recebe o fardamento vindo do nosso general. Recebe o fardamento vindo de Deus. Olha o que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 17. Provérbios, capítulo 12, versículo 17. Diz assim: a testemunha honesta diz a
verdade. A testemunha falsa conta mentiras. Por que isso? Porque quando nós nos alistamos no exército de Cristo, nós tornamos testemunhas de Cristo. A nossa vida passa a ser uma testemunha, e esta testemunha tem que falar a verdade. Nós precisamos viver a verdade. Isaías, capítulo 45, o versículo 19, a parte B do versículo, diz assim: eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Nós somos servos do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se Cristo vive a verdade, se Cristo fala a verdade, nós precisamos viver esta verdade. Colocar este cinturão da verdade em nossos lombos, para que nós possamos estar usando totalmente a armadura de Deus. Nós não podemos usar somente um pedaço da armadura. Nós precisamos usar toda a armadura de Deus para que possamos estar protegidos, para que haja proteção, para que nós possamos ter um elo de ligação com o Senhor, para que o Senhor possa nos dar cobertura. Nós precisamos estar usando a sua armadura, que Ele dá para nós e é de graça. Olha lá o que diz a Bíblia no livro de São João, no capítulo 8, versículo 32. Já virou até jargão político, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós vivemos a verdade, se nós conhecemos a verdade, nós somos libertos pela verdade. Porque Cristo é a verdade, Deus é a verdade. Jesus diz assim: eu sou o caminho, e eu sou o quê? A verdade. Eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser para mim, por mim. A verdade está em Cristo, e nós precisamos viver esta verdade. Este é o cinturão, chamado cinturão da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: em vez disso, falaremos a verdade, em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele é a verdade. Quando nós vivemos a verdade, nós não tememos nada, porque nós temos a verdade do nosso lado. Vestindo o cinturão da verdade. Este é um dos requisitos para termos a total proteção do Senhor, o total contato com o Senhor. Porque na hora da dificuldade, na hora do embate, da batalha, quem não está vestido com a armadura de Deus, torna-se uma presa fácil para ser atingida pelo adversário, pelo inimigo. Mas quando nós estamos com toda a armadura de Deus em nossa vida, o que vai acontecer? Por mais que nós sejamos atingidos, vai bater na armadura e não vai penetrar em nós, não vai nos atingir, porque nós estamos vestidos com a armadura de Deus. João capítulo 2 e o versículo 4 diz assim: se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece, e os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Olha só o que a Bíblia diz. Quando nós não vivemos a verdade, quando nós vivemos uma vida de aparência, quando nós vivemos uma vida de fantasia, quando nós fingimos que vivemos com a armadura de Deus, mas de fato nós só estamos fazendo um teatro,
A Bíblia é clara em dizer que nós somos mentirosos. Irmãos, você sabia que tem um versículo na Bíblia, eu não tive tempo de descobrir, está no livro de João, eu sei que está no livro de João, que diz assim, que Satanás é mentiroso desde o princípio, e ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade e ele é o pai da mentira. Você sabia que é somente neste versículo que Deus dá direito de paternidade a Satanás? Você sabia que o único direito de paternidade de Satanás é a mentira? E está lá, escrito neste versículo. Tem um versículo que, se não me foge a memória, está lá no livro de Apocalipse, que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e todos os que amam e praticam o quê? A mentira. O antônimo da verdade. A mentira. E muitas das vezes, meus irmãos, nós vivemos um momento na nossa vida que nós pensamos que nós temos as armaduras de Deus. Mas o nosso coração é enganoso. O nosso pensamento nos trai. E nós precisamos buscar a verdade e viver esta verdade. Porque esta verdade, em Deus, é o que vai nos proteger dos ataques do maligno, dos ataques de Satanás. Aleluia! O cinturão, ele é uma cinta larga. Se você já foi no sul, se você conhece o gaúcho tem um cinturão bonito. Sempre ele anda com um cinturão que é largo para segurar a sua bombacha. E aqui está falando de um cinturão largo. É uma cinta larga, geralmente ela é feita de couro, em que se penduram armas ou ferramentas. O cinto também é um símbolo de proteção. Olha que impressionante isso aqui. Ele protege as partes geradoras de vida, ou seja, as partes íntimas do soldado. Ele é largo e ele desce e protege as partes íntimas do soldado. Olha como isto é profundo. E olha como é bom nós estudarmos a palavra do Senhor para que nós possamos aprender um pouco mais. E diz assim: na luta contra as trevas, se não estamos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis, infrutíferos para o Senhor. Quando nós não temos o cinturão da verdade, fica expostos à parte que é a parte que gera. E nós nos tornamos pessoas infrutíferas, inválidos espiritualmente. Porque nos falta a verdade. Olha como isso é profundo. Aí está dizendo assim: a couraça da justiça. Primeiro é o cinturão da verdade, agora é a couraça da justiça. Olha o que está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 19. Gênesis, capítulo 18 e o versículo 19. Diz assim: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as suas famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão o que tudo prometi. Vestindo a couraça da justiça, sendo justo, praticando a justiça,
praticando a sinceridade, a honestidade, a integridade. Olha o que o livro de Salmos está dizendo, de número 45, versículo 7. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais do que qualquer outro. Está falando sobre Davi, a vida de Davi. Era intolerante à injustiça, detestava a injustiça, mas praticava a justiça, vivia a justiça, andava na justiça, era um homem justo. Se nós formos abrir a Bíblia, lá no livro de Jó, a Bíblia conta a história. Irmãos, tem coisas na Bíblia, um dia nós vamos estudar sobre o livro de Jó. Eu estou me preparando para nós começarmos a fazer uns estudos sobre os livros da Bíblia. E um dos livros que eu quero estudar e nós aprendermos juntos é o livro de Jó. Porque aquele livro é muito profundo. Eu só vou dar uma pinceladinha. Segundo a teologia, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Talvez, não sei se você sabe ou se você não sabe, mas o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. A Bíblia diz que o povo se apresentava a Deus e Satanás foi lá e se apresentou a Deus. E olha que impressionante que Deus dá atenção para Satanás. Olha que impressionante isso, né? E Deus pergunta para ele, e você, está vindo de onde? Aí ele diz assim, estava dando uma volta sobre a terra. E de repente Deus pergunta assim, e por um acaso você viu lá o meu servo, lá na terra, no planeta chamado Terra, que eu criei? Você viu o meu servo chamado Jó? Homem justo, íntegro e se desvia do mal. Olha, Deus dando testemunho de Jó. Porque ele era o quê? Homem justo, praticava justiça, tinha integridade no seu caráter. Era um homem que não praticava a injustiça. E aconteceu tudo o que aconteceu. E pela integridade deste homem, Deus o honrou. Deus o favoreceu. Irmãos, vamos aprender a ser soldados de Cristo, usando todas as armaduras que não é nossa, ela é de Deus. O fardamento vem dos céus, o fardamento vem de Deus. Andando com o cinturão da verdade e a couraça da justiça, sendo sincero, sendo verdadeiro, e andando, praticando a justiça. Efésios, capítulo 4, e versículo 24 diz assim, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vestindo-se da nova natureza. O nosso velho homem nos induz para sermos desleais, para sermos desonestos, para praticarmos o mal. Mas nós precisamos nos revestir da nova natureza. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós recebemos do Senhor novas vestimentas. E com estas vestimentas nós precisamos vestir a armadura do Senhor, que é a couraça da justiça, um dos elementos da armadura, a couraça da justiça. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, diz assim, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça que os santos praticam. Olha que impressionante isso. Linho finíssimo representa a justiça. Você sabia? Jesus conta uma parábola
ele diz assim: um certo homem, fazendeiro, rico, resolveu dar um banquete na sua casa. Pegou, preparou o lugar da festa e mandou o seu súdito convidar as pessoas, convidar os amigos, convidar os parentes, convidar as pessoas de posses daquela cidade. E quando ele vai lá e faz o convite muito alegre para todas as pessoas da sociedade daquela cidade, todos estavam ocupados com seus afazeres. E o que acontece? Disseram: olha, eu não posso, eu vou me casar, eu comprei uma junta de animais, e tudo, as coisas foram acontecendo, e eles não podiam participar daquele banquete. E o que acontece? Naquele momento, ele fica indignado, porque ele queria que a sua casa se enchesse. Ele desejava que a sua casa estivesse cheia. Então ele pega e fala assim: vai buscar os coxos, vai buscar os mancos, os aleijados, busca os pobres. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles foram, aquele homem, seu súdito, seu servo, andou pelos montes e pelos valados. Ou seja, andou pelas beiras de estrada, pegando aquelas pessoas que eram desprezíveis pela sociedade, porque o interesse do Senhor, que queria dar o banquete, era que a sua casa enchesse. Ele não estava preocupado com a situação ou a posição daquelas pessoas. Mas aqui existe um segredo nessa história. E qual é o segredo? Quando aquela pessoa recebia um convite para participar de uma festa, ele recebia uma vestimenta de linho, branco e pura. E este era a senha para poder entrar dentro daquele galpão para participar da festa. E entre os mancos, entre os aleijados, mas no meio do caminho, a Bíblia diz que quando chega o dono da festa para observar todos os que estavam ali, os seus convidados, ele percebe que um estava nu. Estava nu. E o que acontece? Ele diz assim: por que você entrou aqui? Se você não tem o convite. Ele falou: desejei entrar. Aí ele pegou, mandou os soldados tirar para fora e espancar e jogar fora, porque ele não tinha o convite, ele não recebeu aquela vestimenta de linho fino, que era branca, que era o convite, a senha para entrar naquele lugar. E aqui nós estamos vendo no livro de Apocalipse que diz que esta vestimenta representa a justiça. É um código espiritual que nós precisamos ter, que está na armadura do soldado que se alistou para a batalha. Você é um soldado de Cristo? Você está pronto para o embate, para a batalha? Você já vestiu todas as suas armaduras? Nós estamos vivendo em guerra. Esta guerra, nós estamos em desvantagens, porque nós não sabemos de onde vem o ataque, de que lado vem, quando vem. Mas se nós estivermos vestidos com a armadura que não é nossa, ela é de Deus, ela é emprestada, ela não é minha, ela é de Deus. E Deus só permite que vistamos o conjunto completo para que possamos obter vitória. A couraça é uma armadura defensiva que cobre o peito e as costas, onde ficam os órgãos vitais,
O homem cujas práticas são pautadas na justiça é uma pessoa íntegra em sua conduta. Quando a palavra fala de justiça de fato. A justiça é de Deus, pois a justiça humana, segundo o livro de Jeremias, de Isaías, capítulo 64, versículo 6, não passa de um trapo de imundícia. Veja que impressionante isso, né? A justiça, ela vem de Deus. Quem sabe você está perguntando nesse momento, mas pastor, como que a gente pode ser justo? Eu sou um pecador, eu olho para mim, eu só vejo falha, só vejo fraqueza. Irmãos, a nossa justiça é como o trapo de imundícia. Porque, sabe por quê? Nós temos uma visão. Você pode estar me contemplando aí agora, está me assistindo. Você está de um lado, eu estou de outro. Você está tendo uma visão, eu estou tendo outra. E pela nossa visão, pela nossa forma de enxergar, é que nós tiramos as nossas conclusões. E é por isso que Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Porque nós tiramos nossas conclusões pela lógica do ângulo que estamos vendo. E às vezes não é a justiça correta, como a justiça de Deus, que o Senhor consegue enxergar 360 graus pelo lado de fora e tudo pelo lado de dentro. Ele conhece tudo. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que eu estou pensando agora. Ele sabe as decisões que eu estou tentando tomar. Ele sabe as decisões que você está pensando em tomar. Todas as atitudes que nós temos, o Senhor conhece o íntimo e o profundo do nosso coração. Por isso que nós precisamos usar a justiça que é de Deus e não a nossa. Porque a nossa justiça é falha. A nossa justiça pode condenar. Mas a justiça de Deus, ela só vem para salvar. Ela só vem para abençoar. É por isso que nós precisamos revestirmos da justiça de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E diz assim: calçados os pés na preparação do quê? Do evangelho da paz. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Assim dizia um grande pensador, estudador da palavra do Senhor. Calcem os sapatos que possam fazê-los andar depressa. Esse sapato precisa ser leve. Esse sapato não pode fazer calo. Esse sapato tem que ter qualidade. Esse sapato não pode se desfazer, se autodestruir com facilidade. Precisamos ter agilidade. Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Irmãos, será que nós estamos calçados os nossos pés na preparação do Evangelho? Será que nós estamos anunciando essas boas novas? Será que nós estamos sendo transmissores de boas novas, proclamando o reino dos céus, dizendo que Jesus é bom, que Jesus salva? Ou será que nós estamos sendo aquele crente 007, crente fantasma? Sou crente, ninguém sabe que eu sou. Eu sou crente, ninguém pode ficar sabendo que eu sou crente. Precisamos anunciar com ousadia o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Calçados os pés na preparação do evangelho. Como é bom falar da palavra do Senhor. Tem pessoas que estão tão necessitadas de ouvir a palavra de Deus,
que tem sede de ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai, nós morávamos em São Paulo, na capital, e o meu pai trabalhava numa empresa de saneamento, que lá em São Paulo chama-se Sabesp. E ele era o operador daqueles caminhões que desciam aquelas grandes tubulações de aço que tinha para fazer o encanamento, a canalização. Ele trabalhava ali próximo do centro de São Paulo, num depósito, e ele tinha um caminhão, a empresa deu um caminhão novo para ele, e só pelas ordens da CIPA, que era o setor de segurança, quando estava garoando ou chovendo, eles não podiam operar um muque, ou seja, eles não podiam manusear aquelas peças, aquelas tubulações que eram muito pesadas e compridas. Então, por questão de segurança, eles não podiam, por causa que estava chovendo. E um determinado dia choveu. E meu pai era encarregado de uma equipe que, como ficaram sabendo que ele era crente, então eles colocaram lá todo tipo de pessoas de denominações evangélicas diferentes. Então lá tinha Deus é Amor, tinha Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã, Assembleia de Deus. E então era uma salada de pessoas, e você já viu, né? Cada um começava a defender a sua visão. E daí virava briga. Às vezes meu pai tinha que separar, e um dia ele colocou uma ordem que não podia mais falar de religião ali, porque não tinha condições, eles não se acertavam mesmo. E do lado da equipe tinha um homem que era envolvido com feitiçaria, com ocultismo. E algum daqueles homens que trabalhavam com meu pai diziam assim: olha, se um dia fulano vir querer falar de igreja, falar de Deus com você, caia fora. Porque ele só chama as pessoas para falar de Deus, e daí ele bate na gente, ele bate nos crentes. Fulano já apanhou, ciclano, e começou a nomear as pessoas que trabalhavam com meu pai, que já haviam apanhado desse rapaz, que era um morenão bem forte, então ele tinha um porte físico avantajado, e ele levava a mão mesmo no pé do ouvido das pessoas. E meu pai ficou meio que receoso. E um dia começou a chover e os dois estavam operando. Ele também lidava com o caminhão, operava muque, e encostaram juntos. E meu pai saiu correndo para entrar na cabine. E quando ele saiu assim correndo, o rapaz viu e disse: ô Olívio, volta aqui, senta aqui, vamos ficar conversando. Você vai ficar aí dormindo? Vamos ficar conversando e tal. E daí meu pai não teve outro jeito e entrou no pensamento dele: serei mais um que vou apanhar, né? Porque ele vai falar do evangelho e eu vou ter que falar quem é Jesus. O que acontece? Naquele momento, meu pai entra dentro do caminhão e aquele homem começa a falar de religião. E começa a dizer sobre a religião dele. E começa a falar. E o meu pai fica quieto, ouvindo ele. Não dizia sim e não dizia não. E dentro dele estava orando em espírito, falando: Espírito Santo, me dê uma palavra sábia. Me dê uma palavra que consiga convencer, que eu possa pregar as boas novas para esse rapaz. Ele tem uma alma que está sedenta. E segundo o meu pai testificando do que aconteceu, ele ficou mais ou menos uma meia hora falando da religião dele. E falando da forma que ele buscava para satisfazer a sua alma. Depois que ele terminou, meu pai falou assim: olha fulano, não sei se você percebeu, mas eu fiquei calado enquanto você falava. Você falou sobre a sua religião. Você falou sobre a sua forma de espiritualidade. Agora eu quero pedir para você ficar do mesmo jeito que eu fiquei, calado, enquanto eu vou falar da religião. Mas eu não vou dizer sobre religião, eu vou falar sobre Jesus Cristo.
Aquele homem pega e fala para o meu pai assim: olha, eu tenho por obrigação de ouvir o senhor, porque o senhor parou para me ouvir. Eu sou obrigado a te ouvir. Pode falar, que eu não vou te interromper. E meu pai começou a falar sobre o sacrifício de Jesus, sobre o projeto de Jesus vir a essa terra. Começou a dizer Bíblia para ele. Começou a ler Isaías 53, porque ele era sem parecer e sem formosura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos criados. Sabe o que aconteceu? Dali a pouco aquele rapaz, ele disse assim: Olívio, eu nunca ouvi uma palavra dessa. Olha, eu estou todo arrepiado. Fale mais, fale mais. Isso alegra o meu coração. Isso alimenta a minha alma. Continua falando desse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu não conheço esse Jesus. Fala desse Jesus para mim, Olívio. E naquela hora meu pai pegou mais inspiração e começou a falar sobre o projeto salvador de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Aquele homem começou a chorar como que nem uma criança. E ele dizia: miserável homem que eu sou. Nossa, eu nunca sabia que existia um Jesus tão amoroso desse. Meu pai fez uma oração por ele. E nunca mais se encontrou com aquele homem. Aquele homem só estava ansioso para ouvir a palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos proclamar o Evangelho, estar calçados os nossos pés na preparação do Evangelho, porque existem momentos na nossa vida que tem pessoas, nós vamos nos cruzar com pessoas, que às vezes a sua índole é difícil, às vezes o seu jeito é grosso, a sua forma de falar é agressiva, mas dentro daquele corpo, existe uma alma que está ansiosa para ouvir a palavra de Deus. E essa pessoa, às vezes, ela vai se cruzar comigo e com você. E naquele momento, você precisa estar calçados com seus pés na preparação do Evangelho da Paz para transmitir as boas novas do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Oh, como é bom falar da palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isaías capítulo 9, o versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É sobre esse nome que nós precisamos falar. O nome que tem poder. Tem aquele louvor. Se eu soubesse cantar, eu ia dizer: quão glorioso esse nome é. Aleluia. O nome de Jesus é um nome maravilhoso. É um nome que tem poder para transformar. É um nome que tem poder para mudar. Oh, meu irmão, receba a ousadia de Deus aí na tua vida agora. Receba uma nova unção. Receba um novo ânimo na tua vida. Receba um renovo agora da parte de Deus. Anuncie o Evangelho da salvação. Quem sabe você está se perguntando: por que eu estou trabalhando nesse lugar? Eu não gosto dessa profissão. Eu não gosto do que eu estou fazendo. Mas às vezes Deus não colocou lá para você gostar do que você está fazendo. Ele colocou lá porque tem alguém que Ele ama muito, que está necessitado de ouvir uma palavra, e Ele colocou você para ser o transmissor dessa palavra. Calce nesta noite. Calce sobre o Evangelho da preparação, da pregação, das boas novas. Anuncie essa palavra. A Bíblia diz assim: fale a tempo e a fora de tempo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho da paz é o Evangelho do reino, ou seja, a
proclamação do governo de Cristo. O teu Deus reina, é a mensagem. Este evangelho é da paz, porque na medida em que nós nos submetemos ao governo de Cristo, esse governo vai aumentando em nós. E nós temos a paz de Cristo governando os nossos corações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, já deu 9 horas. E eu estou aqui ainda no começo desse estudo. Nós vamos ter que fazer na próxima etapa, na próxima terça-feira, vamos dar continuidade, que eu não quero ser cansativo a você, porque amanhã nós temos que levantar cedo e eu quero que você descanse, que você tenha uma noite reparadora de sono, mas que você medite nesta palavra nesta noite, porque eu tenho certeza que assim como Deus fala comigo, está falando consigo nesta noite. Amém? Aleluia! Vamos ouvir um louvor? E depois eu quero fazer uma oração pela vossa vida nesta noite. Glórias a Deus. Tu és a minha luz, a
A Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, meus queridos? Eu quero que você curve agora a sua cabeça. Vamos orar. Vamos buscar ao Senhor neste momento. Pai de misericórdia, nós queremos te agradecer por este momento de estarmos aqui meditando na tua palavra, aprendendo da tua palavra. Oh, Senhor, permita-nos que nós estejamos sempre se munindo, Senhor, das armaduras que é do Senhor. Que nós nunca venhamos nos equivocar, nos enganar, achando que nós temos autossuficiência para vencer as batalhas no mundo espiritual sem usar as tuas armaduras. Mas que possamos estar, Senhor amado, usando o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçados os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Esteja conosco, nos abençoe, que na próxima terça nós possamos dar continuidade, Senhor, neste estudo, e que possamos juntos aprender a tua palavra. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão linkados, Senhor, assistindo agora este período de aprendizado da tua palavra. Abra o nosso entendimento, nos ensina a andar pelo caminho santo, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ficar turtubiando, pensando, Senhor, cocheando em dois pensamentos. Mas que possamos, Senhor, ter uma vida ilibada, buscando a tua face, a tua presença. Que o teu nome possa ser glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez a você por estar juntamente conosco, participando deste ensinamento